Olá pessoal, vocês estão gostando do curso? Eu espero que sim. Ele foi preparado com muito carinho para vocês, professores, para melhorarem cada vez mais os conteúdos de vocês e para vocês aprenderem cada vez mais. Então no módulo 2 a gente vai trabalhar um pouco sobre como os brinquedos eles podem ser considerados patrimônio cultural. Então a gente vai dar definições e o porquê, compreender historicamente por que o brinquedo pode ser um patrimônio sim. E além disso, nós vamos aprender em uma oficina como construir alguns brinquedos que participam da história de muitas das pessoas e que a gente pode criar aí uma interação dinâmica em sala de aula. Eu espero que vocês gostem, então bora comigo para o módulo 2. Dentro da categorização da Constituição Federal, nós temos no artigo 216 formas de expressão como patrimônio cultural, como uma forma de se categorizar o patrimônio cultural. E os brinquedos, nós temos exemplos desses tipos dentro desta categoria. No caso, algumas brincadeiras que têm músicas, histórias, tudo isso revela um pouco sobre a cultura local, sobre de onde essas brincadeiras veio, de onde que elas nasceram, por quem que elas são brincadas, por quem elas foram ensinadas. Então, às vezes uma ciranda, você tem ali as músicas, essa é a parte de expressões, né, dentro da brincadeira. Dentro das criações científicas e artísticas, os brinquedos também eles se destacam. Que nós temos brinquedos, por exemplo, brinquedos que hoje são de alta tecnologia, alto valor científico, como diversos videogames, né? Celulares, são considerados brinquedos também. Então nós temos aí dentro dessa categoria alguns brinquedos, né? As obras, objetos, documentos, né, edificações e demais espaços, né? Também podem ser exemplificados como os brinquedos, com todos os brinquedos físicos, como os carrinhos, os peões, bambolês, ou espaços educativos em que ocorrem as brincadeiras, um parquinho, né, um parque de diversões, né, antes se tinha muito também os zoológicos, né, os espaços onde ocorrem as brincadeiras, no pátio da escola. Então, dentro daquelas categorias lá contidas na Constituição, em 3 delas nós podemos ver que os brinquedos eles se encaixam em 3 de 5. E a gente pode compreender que os brinquedos é um patrimônio bem completo, um patrimônio que ele abarca tanto bens materiais quanto imateriais, porque ele tem o significado também como se saber brincar, né? Uma coisa é você saber o que é 5 Marias, outra coisa é saber brincar com 5 Marias. Isso tudo que completa o bem como um patrimônio e como está ligado, né, a materialidade, o bem físico, com o saber utilizado, né? Bom, mas por que proteger as brincadeiras e os brinquedos como patrimônio cultural? As brincadeiras e a forma de brincar revelam muito sobre a nossa cultura. Mesmo que a gente possa, algumas crianças brinquem no sul do Brasil com uma brincadeira, com uma salada mista, ela é brincada de outra maneira no norte do Brasil. São usadas palavras diferentes, frases diferentes, que fazem sentido com aquele contexto em que está inserido. Então a mesma brincadeira pode ter um nome diferente em um lugar, pode ter uma música diferente em outro, porque varia de acordo com o contexto. E esse contexto e essa variação, ela diz respeito basicamente à demonstração cultural daquela criança e como que ela se apropria desse bem cultural que é a brincadeira e como ele se modifica de acordo com as necessidades ali. Isso que é um patrimônio, né? Aquilo que você tem, que é a sua referência, que você utiliza e que você muda de acordo com o que for necessário para fazer sentido para você. Porque o patrimônio é sobre nós, é sobre nossa cultura, né? E o brinquedo, ele está presente em diversos tipos de estratos sociais, né? Você pode estar na área urbana, na zona rural, numa favela, um condomínio de luxo, onde você estiver, as brincadeiras, os brinquedos, eles estão presentes de maneiras mais discrepantes possíveis.
se utilizando de materiais dos mais diversos possíveis, né? A gente tem os brinquedos que são produzidos e temos crianças que produzem os seus brinquedos, né? Quem nunca ouviu sua avó contando sobre como fez a boneca de espiga de milho, né? Como se fazia as danças antigamente, brincava de bonequinha, de comidinha. Todas essas brincadeiras, elas estão cheias de riqueza cultural. Algumas relacionadas a onde você viveu, sua infância, tudo isso demonstra a sua história, a sua cultura. E lembrando aquele conceito de referência lá da Constituição, o que faz o patrimônio cultural ser um patrimônio é o valor de referência que ele tem, né? Aquela brincadeira lá de fazer a bonequinha de espiga de milho ou fazer o boizinho com frutas que sobravam. Tudo isso é referência que demonstra assim, a maneira que você viveu a sua infância. Hoje nós temos uma produção, uma mudança muito grande na produção de brinquedos, que não é mais se fazer o brinquedo, né? Se comprar o brinquedo, com esse processo de industrialização, da capitalização dos recursos. Os materiais dos brinquedos são totalmente diferentes, mas nós temos também que, como responsabilidade, como se foi visto ali na Constituição, que é a responsabilidade também de elencar os nossos bens, e acredito, por isso eu trouxe, né, esse material, para que nós consigamos visualizar essas brincadeiras como bens elegíveis, né, como patrimônio cultural da nossa comunidade. Nós vemos as crianças brincando de celulares, de tecnologias, nós também temos que compreender que é uma brincadeira do tempo em que eles vivem, onde eles estão inseridos dentro da história de vida deles, do mercado em que eles vivem, mas também nós temos que ter esse diálogo entre as brincadeiras que eram produzidas e as brincadeiras que hoje são compradas. Como que a gente faz para trazer esses valores também, né? Compreender esses valores que eles foram se transformando com o tempo. Como eu disse, o patrimônio não é aquilo que está estático do mesmo jeito, mas também trazer essa discussão de como foi transformando um direito das crianças, para que elas compreendam que tudo que elas fazem uso agora nem sempre foi daquela maneira, né? A brincadeira não é natural, ela é cultural, ela é algo que é aprendido, não é algo que a gente nasce sabendo. Então, tudo aquilo que a gente é aprendido e vai construindo com o tempo é de faceta cultural, né? Então, é de extrema necessidade que os indivíduos, a comunidade, os professores, a rede de ensino, o poder público administrativo façam uso dessa valorização, dessas brincadeiras, desses modos de brincar, como identidade e referência de um patrimônio cultural. E por isso que eu trouxe para este curso a idealização de uma oficina de brinquedos que trazem brinquedos tanto de teor imaterial, né, que são brincadeiras cantadas, faladas, ou de natureza material, que podem ser feitas à mão. E eu convido você, professor, que passou por todos esses 2 módulos com a gente, para refletir qual é o papel de se trazer, qual a importância de se trazer para a sala de aula esses recursos, essas discussões que vocês foram capacitados, né, que esse curso conseguiu fomentar com essa especialização para vocês. Qual que é a importância, né, que vocês reflitam qual a importância de trazer uma oficina dessa, quem sabe, né, um exemplo desse que vai ser ensinado aqui no próximo, nesse módulo desse curso. Qual a importância disso para você trazer para a sala de aula, no sentido de enriquecer culturalmente os seus alunos, né, de auxiliá-los a elencar os patrimônios culturais de cada um, de fomentar aí a valorização do patrimônio, né? Essas atividades da oficina são exemplos que vocês podem levar a cabo, fazer em sala de aula junto com os alunos de vocês,
e são atividades simples que, se vocês explicarem a importância do brinquedo e da brincadeira como um patrimônio, após vocês terem entendido o patrimônio cultural como um direito dessas crianças, vocês podem trazer em sala de aula essas atividades que podem ser interessantes para fomentar aí essa valorização, proteção do patrimônio cultural na cidade de vocês, né? De acordo com o contexto de vocês. Então, é isso, eu agradeço vocês por terem participado desse curso e trago essa reflexão, trago essa oficina para que vocês consigam visualizar propostas de trabalhar. Esse aqui é um exemplo, essa oficina, mas que vocês consigam pensar também e que vocês possam ter compreendido a importância do patrimônio cultural na vida de vocês, no dia a dia, como um direito, né? Como eu usei a Constituição, como um direito do ser humano, né? Do brasileiro, e também como algo que enriqueça a aula de vocês, independentemente de ser professor de matemática, física, química. Essas oficinas são essenciais porque podem ser trabalhadas com interdisciplinaridade. Por exemplo, uma oficina dessa tem que se utilizar uma medida específica para fazer um brinquedo, então vocês podem utilizar tanto o professor de história quanto o professor de matemática para fazer uma oficina dessa, interdisciplinar, e que pode contribuir aí para a educação patrimonial, para fomentar esses valores, né? Que muitas vezes nós somos saudosistas e falamos, como as brincadeiras de antigamente eram boas, mas também nós podemos fazer atividades para que a criança compreenda e valorize as transformações que essas atividades foram ganhando com o tempo. Então é isso, eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado do curso e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.